quem estuda arbitragem e direito societário, é a primeira pergunta que fazem para ti quando te chamam numa palestra ou num evento, que é sobre a arbitrabilidade subjetiva. Apesar de que, na realidade, a pesquisa, ao menos do que tem chegado ao judiciário, esse assunto ainda é super incipiente. Agora, nos meios arbitrais, ele borbulha esse tema de arbitrabilidade subjetiva. Então, não esquecendo todas essas nossas dicas práticas, digamos assim, da arbitrabilidade objetiva, nós acreditamos realmente que esse tema subjetivo talvez nem chegue aos tribunais em função de algumas mudanças importantes que houve na legislação e que nós vamos falar aqui neste nosso segundo bloco. Bom, nós vamos falar de arbitragem subjetiva e, portanto, vou falar de quem está vinculado à cláusula compromissória, a essa convenção de arbitragem societária e, portanto, o primeiro tema, e como bem diz a Raquel, se a gente pegar a historiografia da arbitragem societária de 10, 12 anos para cá, o tema que sempre povoou a discussão da melhor doutrina é exatamente da vinculação ampla de todos os acionistas, de todos os sócios, no momento da introdução da cláusula compromissória. E, portanto, a gente tinha e tem hoje ainda uma discussão de qual seria a posição e qual seria a vinculação daquele acionista ou sócio que compareceu ao conclave, que aprovou a cláusula compromissória, mas expressamente divergiu da inclusão da cláusula compromissória no Estatuto, no contrato social, daqueles que, convocados pelo edital, compareceram, mas se abstiveram daquela deliberação e, por fim, aqueles que nem sequer compareceram àquela deliberação societária, que, ao final, teve como resultado a aprovação pela maioria da introdução da cláusula compromissória no Estatuto ou no contrato social. Essa questão é uma questão que já foi enfrentada por outros países, já foi enfrentada na Itália, já foi enfrentada na França, e nesses países a controvérsia doutrinária também precedeu a solução dada e nós verificamos que no direito brasileiro nós tivemos pelo menos 3 posições bastante remarcadas. Uma posição e eu acho que digo sem medo de errar, da grande maioria da doutrina, no sentido da vinculação de todos os acionistas ou sócios, independentemente se divergiram, se abstiveram ou simplesmente não compareceram. Desde que, obviamente, aprovado pela maioria. Desde claro, que, obviamente, atendendo às formalidades societárias de convocação e de quórum necessário para tanto. Isso é fundamental dizer, que tem muitos casos aí que discutem justamente isso. Então, atendida das formalidades societárias, aí sim... E essa maioria fundamenta-se basicamente em 2 pontos. O primeiro ponto é que a eleição da arbitragem é apenas a eleição do modo jurisdicional do exercício de direito de ação e, portanto, não esbarraria em nenhuma prerrogativa ou direito material, societário daquele acionista ou sócio. E um segundo fundamento é, na verdade, da vontade social, ou seja, a partir do momento que faço a opção pelo vínculo societário, eu me submeto à formação da vontade social, o princípio da maioria fundamental no direito societário e, portanto, a arbitragem estaria ali colocada como a eleição pela maioria da forma de solução dos conflitos societários. Uma segunda posição, no extremo oposto, é a posição daqueles que entendem que a arbitragem não poderia ser oposta àqueles que divergiram, se abstiveram ou não compareceram, simplesmente porque não manifestaram a vontade de eleger uma outra forma de solução de controvérsias, ainda que seja jurisdicional, a arbitragem, e, portanto, essa manifestação de vontade, a despeito da formação da vontade social, seria fundamental para que eles se vinculassem. No caso contrário, haveria uma violação ao princípio constitucional do acesso à jurisdição, equidade. Este era o fundamento pelo qual seria necessária a manifestação expressa de vontade destes dissidentes. E uma parte dessa posição doutrinária, trazendo ainda um linguajar próprio do direito societário, trouxe esse ponto, a classificação de direito essencial do acionista,
como se o direito essencial fosse direito essencial à solução do judiciário e não propriamente direito à solução jurisdicional. E há também uma posição intermediária que entende da vinculação daqueles que se abstiveram e não compareceram, numa visão de que abdicaram de posicionamento expresso sobre esse tema da opção jurisdicional, e apenas não estariam vinculados aqueles que divergiram expressamente deste ponto, eu repito, a inclusão da cláusula compromissória no estatuto ou no contrato social. Essa discussão doutrinária, ela se estende até hoje, mas a gente teve, por ocasião da reforma da Lei 9.307 de 96, com a aprovação recente da Lei 13.129 de 2015, um tratamento legal e, portanto, no âmbito legislativo desse tema, né? Eu estou me referindo à reforma e a introdução do artigo 136A na Lei 6.404. Vou passar para a Raquel para que ela possa falar um pouquinho do porquê da reforma, verdade, se essa reforma seria necessária. Eu acho que essa introdução já deixou bem clara que a situação, do ponto de vista doutrinário, estava bem espinhosa. Nós temos pouquíssimos precedentes, então acho difícil nós falarmos uma posição da jurisprudência brasileira sobre este tema. Então, efetivamente, nós não tínhamos nenhum posicionamento da jurisprudência. Então, realmente, o Marcelo antes colocou, nós teríamos a opção de esperar, vamos esperar alguns anos e ver a jurisprudência como vai resolver isso, se vai seguir essa maioria doutrinária, entendendo a vinculação pelo princípio majoritário, e outros que não defendiam uma mudança legislativa que permitisse algum instrumento, especialmente para o sócio dissidente, sair da sociedade. Particularmente, entendo que essa mudança, não vou dizer que é desnecessária, porque sem dúvida ela esclarece, ela traz luz, ela traz um ponto final para uma questão, mas do ponto de vista teórico, digamos assim, do ponto de vista prático, acho que talvez ela tenha sido bastante interessante. Agora, do ponto de vista teórico, realmente, a partir do momento que uma pessoa manifesta a sua vontade de ingressar numa sociedade, participar dessas regras, me parece que não faria sentido excluir a arbitragem disso como se fosse um direito sui generis, como se o judiciário tivesse uma luz especial. Entendo, há os custos da arbitragem, sem dúvida, isso nós não podemos ignorar, mas não me parece uma questão propriamente jurídica. Obviamente que os custos devem ser levados em conta, até porque os meus colegas do Direito e Economia me matariam se eu não falasse sobre os custos de transação e toda a análise econômica do direito, mas do ponto de vista jurídico, a partir do momento em que eles estivessem vinculados ou pela regra da maioria, me parece que eles estariam também vinculados à cláusula compromissória por não haver prejuízo algum jurídico. Agora, do ponto de vista prático, eventualmente nós teríamos que achar soluções para viabilizar problemas de acesso à instância arbitral. Eu acho que eu já sei da opinião dos colegas, eu acho que eu sou um pouco vencido nessa matéria. Não, mas eu entendo que a introdução do recesso, que nada mais é do que um contra-remédio ao princípio majoritário, se justifica porque a inclusão de uma cláusula compromissória estatutária afeta, a meu ver, a posição jurídica que o sócio ocupa dentro da sociedade. Afeta, pelo menos, a maneira pela qual ele pode exercer determinados direitos, determinados poderes, tornando, sem dúvida que sim, mais oneroso. E eu compreendo, então, nesse contexto que se tem alterado a lei das SA, nas limitadas você já tinha um direito de recesso em caso de qualquer alteração do contrato por maioria, nos termos do artigo 1077. Desculpa te interromper, Marcelo, se não tivesse essa alteração, nas limitadas, tu entenderia que o princípio majoritário permitiria esse direito de retirada e, portanto, estariam os divergentes vinculados? Não, eu não sei muito bem se eu compreendi a sua questão. Eu acho que a introdução desse direito, esse contra-remédio, se justifica no âmbito da lei das SA. E que dentro do Código Civil isso era desnecessário porque a gente já tinha, de qualquer modo, o 1077. Só complementar a ideia. E eu acho que se justifica no âmbito da lei das SA, sobretudo porque, se não se tratar de uma companhia aberta, com dispersão acionária, onde eu tenho um mercado secundário em que eu possa fazer a negociação de ação, em caso de que eu pretenda me desligar,
Numa SA fechada eu já não tenho esse mecanismo e eu acabo ficando vinculado a uma sociedade e tendo que exercer necessariamente a partir de então os meus direitos através de uma demanda em que na prática, em muitos casos, ela se torna inviável, porque é antieconômico. Eu acredito, Marcelo, que a Comissão de Reforma da Lei de Arbitragem ficou entre dois temas, e os dois necessariamente excludentes um do outro, e teve que tomar uma decisão importante. Ou nós poderíamos levar essa questão, que já estava bastante discutida no âmbito doutrinário, começava a ter um ou dois precedentes de tribunais estaduais ao Superior Tribunal de Justiça e talvez ao STF, e aguardaríamos essa discussão sobre a vinculação ou não daquele que expressamente divergiu, sobre uma visão mais jurisdicional da arbitragem, ausência de direito essencial, ou o contrário, ou nós faríamos uma opção, como da lei italiana, de dar um tratamento legislativo que tentasse abreviar e trazer mais segurança ao mercado, para que para que a arbitragem no direito societário fosse rapidamente introduzida, sobretudo no mercado de capitais, sobretudo nas sociedades anônimas de capital fechado que têm e tinham até então, antes do advento do 136A, a dificuldade de saída, né, daquele que divergiu, poder, de alguma forma, se afastar daquela sociedade por entender que a arbitragem lhe traria um prejuízo tal que ele preferiria não fazer mais parte daquela sociedade específica. Então, me parece que o legislador brasileiro não incorreu necessariamente em erro ou acerto. Na verdade, eu tinha um momento de fazer uma opção e foi feita uma opção de política legislativa, de tratar essa questão na lei. Eu queria, na verdade, voltar para você, Marcelo, para que você falasse um pouquinho sobre o 136A. Exato, nós estamos falando desse artigo assim e nós não explicamos. O artigo 136A, então, introduziu uma nova hipótese de recesso e a regra é de que a aprovação da inserção de convenção de arbitragem no Estatuto Social, observado o quórum do artigo 136, que é um quórum qualificado da lei das SA, obriga a todos os acionistas, então aqui deixa clara a ampla vinculação, assegurando ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia mediante o reembolso do valor de suas ações nos termos do artigo 45. É isso que dispõe o caput. O parágrafo 1º, a respeito do qual nós vamos tratar daqui a pouco, dispõe que a convenção somente terá eficácia após o decurso do prazo de 30 dias contados da publicação da ata da Assembleia Geral que aprovou, que vem a ser precisamente o prazo para o exercício do direito de recesso. E o parágrafo 2º afasta o direito de recesso em duas situações. Então, dispõe que o direito de retirada prevista no caput não será aplicável. Em primeiro lugar, nos casos em que a introdução da cláusula compromissória for um requisito para a admissão dos títulos à negociação em segmentos de listagem, em que a listagem em segmentos que assegurem pelo menos um free float, uma dispersão acionária mínima de 25%. Isso, no caso aqui da BMF Bovespa, pegaria desde Novo Mercado, nível 2 e nível 1. E também não há direito de recesso caso a inclusão seja efetuada no Estatuto de Companhia Aberta cujas ações sejam dotadas de liquidez e dispersão no mercado nos termos do que dispõe o artigo 137. Aqui, de novo, se verifica a opção do legislador de que, em havendo um mercado secundário com relativa liquidez, onde então possa haver uma negociação a preços justos de mercado, não seria razoável descapitalizar a companhia, como é o que se dá por força do efeito no direito de recesso, que eu tenho o reembolso, e aí então nesse caso permitir ou assegurar que eventual saída se opere mediante cumprimento das ações nesse mercado dotado de liquidez e dispersão. O que eu acho que vale a pena nós esclarecermos é que, malgrado essa reforma, que veio exatamente no sentido de tentar afastar aquelas discussões que o Marcelo bem sumariou, a meu ver, existem ainda assim determinadas dúvidas que continuam a existir. Em primeiro lugar, uma de direito intertemporal, que é especificamente em relação àquelas companhias que já tinham alterado seus estatutos para introduzir a cláusula compromissória com aprovação por maioria, por dissidentes e tal,
Então, nesses casos, não vai haver, ou tende a não haver, a repetição do ato fato gerador do direito de recesso, que é a alteração estatutária. E, portanto, para essas companhias, repito, que já tinham alterado seus estatutos para introduzir a cláusula compromissória estatutária antes da reforma, toda aquela discussão de saber se ela abrange os dissidentes, se abrange os anuentes, os abstinentes, vai continuar a assombrar E, eventualmente, os essa alteração legislativa justamente veio a trazer o contrario sensu, ou seja, se é necessária uma alteração legislativa para o direito de recesso, para expressamente dizer que não estão vinculados, bom, então, anteriormente, antes da vigência dessa lei, eles não ficariam vinculados, digamos assim, surge esse argumento, digamos assim. Eu acho que nós teremos uma interpretação da lei, porque dirão uns que já vinculava a todos e o que trouxe a lei foi apenas o direito de retirada, como uma forma de fazer com que aqueles que já estavam vinculados pudessem eventualmente sair, considerando a controvérsia existente sobre a opção pela arbitragem ou pelo Poder Judiciário como solução de controvérsia, e dirão outros que, olha, só agora a partir da nova lei há um novo regime e, portanto, não estaria vinculado até lá. Acho que, portanto, todas aquelas milhares de linhas escritas sobre o tema continuam, de alguma forma, com utilidade. Preservar a com nossa utilidade, e nós teremos certamente contribuição editorial. E tem uma nova questão que surgiu, que é exatamente em razão desse parágrafo 1º do artigo 133A, que diz que a convenção somente terá eficácia após o decurso do prazo de 30 dias contado da publicação da ata da Assembleia Geral que aprovou. Meu entendimento é de que o acionista que dentro do prazo legal exerceu o direito de recesso, ele, qualquer que seja a circunstância, não fica vinculado à cláusula compromissória estatutária. De tal modo que, se ele tiver que, de futuro, acionar a companhia, por exemplo, para exigir o valor do reembolso, para cobrar uma eventual diferença de dividendo a que faça jus, não é o prazo para essa cláusula para o não exercício... vai continuar se aplicando a ele. Ela se torna eficaz perante aqueles que não tenham exercido o direito de recesso. Até porque o direito de recesso, na sua própria origem, é um contrarremédio daquele que não deseja se submeter a um novo regramento societário aprovado por maioria. Isso seria, então, absurdo. Sim, este aqui é o prazo não para o exercício do direito de recesso e também qual instrumento para discutir esse eventual direito de recesso, eventualmente haveres, apuração, enfim. É um prazo dentro do qual, a partir do qual a cláusula se torna eficaz. Uma lei, entenda-se bem, eficaz perante aqueles que não exerceram o direito de recesso. Eu acho que tem mais um ponto que valeria a pena também, só para que a gente possa assentar e falar um pouquinho sobre a 136A, que é o caput introduzido na Lei 6.404, pela primeira vez diz que a cláusula vincula todos. Isso. Né? E nós sabemos que o regime jurídico de grande parte das sociedades não é o da SA, nem por aplicação subsidiária, e, portanto, temos algumas limitadas que não estão sujeitas nem subsidiariamente ao regime da lei das SAs, e me parece que também as milhares de linhas escritas anteriores também continuarão muito atuais para a discussão também desta vinculação. Pela primeira vez nós tivemos uma tentativa legislativa que nós não sabemos ainda como é que ela vai ser acolhida pela comunidade societária, né? Estava pensando nisso agora, que quando esse vídeo for publicado, que nós já sabemos que não será neste ano, já talvez tenhamos precedentes ou liminares tratando desse assunto, então acho que o que resta, nós estamos colocando aqui linhas gerais, o que nós, um pouquinho de exercício de futurologia e com base na doutrina que nós temos até hoje. Então, acho que vale a pena ver as cenas dos próximos capítulos. Então, interessados em arbitragem de direito societário, é um campo ainda bastante amplo de estudo, análise e de trabalho. Eu acho que a gente tem um ponto que a reforma da lei não tira, que é a constatação do interesse da arbitragem envolvendo os conflitos societários. E eu acho que ainda aqueles que digam que o artigo 136A não é bem-vindo ou deveria ter sido aprovado mais à frente, seriam unânimes em dizer que essa preocupação com a arbitragem no direito societário, essa sim é atual, né? Hoje nós temos
desconheço as estruturações societárias e de negócios que não prevejam a arbitragem, seja em contrato, seja nas sociedades que operam esse contrato. E, portanto, o tema me parece ser muito importante e a gente espera que, apesar do debate, a gente tenha uma estabilização para que a cláusula compromissória societária não seja um entrave de novo, mas uma solução dos conflitos societários. Acho que o Marcelo agora pode fechar a nossa participação de hoje, deixando claro que... Qualquer que seja o juízo que se possa fazer a respeito da reforma da lei da arbitragem, uma coisa me parece evidente, foi no sentido de prestigiar a arbitragem societária, tema esse repleto de questões intrincadas, mas a respeito das quais aqui o que nós procuramos trazer foi os grandes temas, em linhas gerais, os grandes temas.